Eu saúdo a todos com a santa e poderosa paz do Senhor. Quero aqui cumprimentar todos vocês que estão assistindo essa live nacional, agradecendo também pelo convite, agradecendo também o bispo Claudemir, saudando também a bispa Áurea, o bispo Reinaldo. Deus abençoe sua vida e a vida de todos, né? Que nós estamos nos adaptando para esse novo normal. Bom e saudoso, né? É estar naquela aglomeração, estar em um culto todos juntos, abraçando, mas tenho certeza que Deus tem os seus meios e Deus tem uma palavra de vida para cada um de nós. Tenho certeza que os louvores, o Senhor já está falando através das canções, das palavras, e eu tenho uma palavra de Cristo para a sua vida. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de motivação para o seu coração. O Espírito Santo de Deus colocou em meu coração uma mensagem, um devocional bem simples, que eu quero compartilhar com você. Gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse momento. Quero ler com você uma passagem na Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Por isso não desanimamos. Vou repetir. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Uma passagem maravilhosa, e gostaria de colocar um tema nessa minha breve palavra, que é florescendo em meio às dificuldades. Florescendo em meio às dificuldades, em meio às provações. E a palavra de Deus, ela é motivadora. A palavra de Deus, ela nos motiva sempre, ela nos ilumina. E essa passagem que já inicia dizendo: por isso não desanimamos. Mais para frente nós vamos ler o contexto do porquê o apóstolo Paulo chega a essa conclusão de não desanimar. Mas nesse início eu gostaria que você refletisse sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que você está passando nesse momento. E a palavra de Deus para você é: não desanime. Não é hora de parar. Não é um ponto final. É somente uma vírgula. Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida, na tua família, na tua casa. Os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo natural. Assim como Jesus sempre usou as coisas simples, Jesus sempre gostou de usar a natureza, os animais, as experiências do cotidiano através das suas parábolas. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para refletir a respeito dos dias, a respeito dessa estação. Estamos indo para o fim do inverno. E essa estação, ela traz consigo muitas mudanças. O mês de agosto, para muitas pessoas, é o mês do desgosto. O mês de agosto, ele traz consigo, queimadas, traz o calor, uma seca, fumaça, o fogo. E eu gostaria, através desse cenário, um cenário sombrio, um cenário aparentemente sem beleza, que você refletisse sobre alguns aspectos. Eu gostaria de falar com você hoje sobre alguns aspectos do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e ele pega a região central do Brasil. Não sei se você conhece, mas gostaria que você depois tivesse a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre o Cerrado. O Cerrado tem suas características peculiares, as suas árvores, tem o seu formato, tem a sua densidade, a sua biodiversidade, algo que nos chama a atenção. E algo que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com você é o fogo no Cerrado. A gente assiste, e vê muito falar sobre fogo, sobre as queimadas, de um lado negativo. Só que o Cerrado possui algumas características
que são bastante interessantes. Por exemplo, o fogo no cerrado tem também o fogo que o homem pode causar, é claro, né? Mas o cerrado, ele tem o seu fogo natural, que o próprio Deus, na sua sabedoria eterna, ele permite que aconteça. Esse fogo natural, ele pode ser através de uma descarga elétrica, pode ser através de uma combustão espontânea, atritos de pedras e até mesmo atrito de pelos de alguns animais. Essa época é muito seca, você que conhece o cerrado entende muito bem o que eu estou falando. E essas características do fogo do cerrado chamam a nossa atenção por causa de todas as suas consequências. O porquê que acontece esse fogo natural? Quais são os benefícios desse fogo natural e o que nós aprendemos? Quais lições podemos tirar de uma queimada? De algo que vem para deixar feio uma bela paisagem. Você que já viajou pelo centro do país e já viu o cenário de um cerrado queimado, é feio, é triste. Aquelas árvores secas, pretas, sem folhas. É um cenário triste. Só que Deus nos chama a atenção e traz algum aprendizado para a gente a respeito disso. Algumas lições que a gente aprende é a resiliência do cerrado, a resistência que essas árvores possuem. O fogo, quando chega no cerrado, eu poderia dizer o seguinte: ele não chega para destruir, mas ele chega para fortalecer. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, amigo, você que está nos assistindo nesse momento. As lutas, as adversidades que têm chegado até a você, com a permissão de Deus, você que está no centro da vontade de Deus, essas dificuldades não é para acabar com a sua vida, mas é para te fortalecer, para te deixar mais forte. Uma das características das árvores do cerrado, sabe o que é? A sua casca é grossa. Você já deve ter escutado essa expressão, né? Algumas pessoas dizendo: não, aqui tem a casca grossa. Pode bater que eu aguento. Vem a provação, vem a adversidade, vem as perdas, mas você não abaixa a cabeça. Você sabe que é um momento, o choro pode até durar uma noite, a alegria, ela vem pela manhã. As promessas de Deus se renovam a cada dia, a cada momento para você. Outra característica é que os troncos funcionam como mecanismos contra as queimadas. Olha que interessante. As árvores do cerrado, elas são árvores pequenas, árvores baixas, aparentemente árvores até feias. Os seus troncos são troncos tortos. Mas tudo isso tem um motivo. São consequências do fogo. São consequências do fogo. Só que essa aparente deformidade é uma proteção que essa árvore tem. Aquela casca feia é uma proteção. O fogo vem rápido, porque as raízes das árvores do cerrado, elas não estão por cima. O cerrado é um lugar com pouca água e as raízes estão bem profundas. Então, quando você olha aquelas árvores pequenas, você não imagina o tamanho das suas raízes e aonde aquelas raízes estão. E é uma passagem interessante que reflete muito a minha vida e a sua vida. Às vezes as pessoas olham para você e não enxergam beleza alguma, mas não conhecem as suas raízes, não conhecem em quem você está enraizado, não sabe quanto você é grande em intimidade com Deus, os seus momentos de oração, o seu jejum, os seus louvores, as suas lágrimas. As pessoas olham para você e só vê o que elas querem enxergar, mas Deus olha para você e vê que você está plantado, enraizado em Cristo.
e você tem força para sobreviver a grandes dificuldades. Você tem força para passar por grandes problemas. Porque Cristo, ele não disse que você não iria passar por problemas. Jesus não prometeu tirar as dificuldades. Ele disse sim que estaria conosco, ajudaria. Você tem uma grande diferença, suas esperanças são diferentes. Alguns benefícios do fogo. O fogo no cerrado contribui para a germinação da semente. Como assim? As sementes do cerrado precisam de um choque térmico. E o fogo proporciona esse choque térmico, permitindo a essas sementes uma boa germinação. O fogo, que para muitas pessoas é destrutivo, para muitos viria para destruir, para os frutos do cerrado serve para germinar, servem para vida, provoca vida, causa um choque. As dificuldades são assim na nossa vida, elas causam um choque, um impacto. Só que esse impacto não te deixa morto, esse impacto não te deixa mórbido, esse impacto te leva a um nível de crescimento, de geração de vidas, de ganhar almas. Outra coisa interessante que eu aprendo no cerrado, e com o fogo no cerrado, é que esse fogo preserva as árvores nativas. O que isso significa para as nossas vidas? Às vezes na igreja, tem vários tipos de pessoas. Às vezes você está cercado de vários tipos de pessoas. Só que na hora do fogo, na hora da adversidade, na hora das provações, só sobrevive naquele ambiente as pessoas que são de Cristo. É por isso que muitos desistem e você está aí. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não valorizar a intensidade, mas valorizar a durabilidade. Às vezes chegam pessoas com aquela intensidade toda, mas a primeira tempestade, a primeira dificuldade, o primeiro fogo que chega, a pessoa desanima, desiste, ela fica para trás, ela é consumida. E o fogo no cerrado, ele nos traz essa lição. Ele passa pela sua vida. Ele passa, ele não te destrói. Vai vir algumas consequências, sim. Aparentemente vai estar tudo feio. Mas a resiliência, você que está em Cristo possui a resiliência. A resiliência do cerrado é uma recuperação rápida. Hoje você passa lá, está tudo feio, queimado. Mas amanhã você passa, está tudo verde novamente. Está tudo lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque o cerrado, ele está preparado para aquilo. Aquilo é normal. Dificuldades, adversidades na vida do servo de Deus é normal. Ela vem, mas vai passar. Ela vem, mas vai embora. E uma nova estação vai chegar, a primavera está chegando. Essa fumaça, essas queimadas, esse clima feio, essa falta de água, essa falta de esperança, ela vai passar. E aí eu aprendo uma coisa interessante. Existem dois tipos de resiliência. A resiliência plástica e a resiliência elástica. A plástica, quando ela recebe o impacto, ela permanece do jeito que o impacto a deixou. Você pega um clipe, você abre ele e ele não volta ao normal. Mas se você pega um elástico, estica ele o máximo que você conseguir. Quando você solta, ele volta ao seu estado normal.
Isso é uma resiliência elástica. Isso é o que Deus faz com você. Isso é o que Deus faz conosco. As tribulações vêm, o impacto vem, as pressões vêm, as forças contrárias vêm. Você pode perder algumas folhas. Você pode ficar até com aquela aparência de queimado, né? Perde alguns amigos, que às vezes não estavam na mesma fé que você. Só que quando tudo passa, a palavra de Deus nos diz em Jó 14, versículo 7 e o versículo 8. Porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Há esperança para a árvore, mesmo cortada. A palavra do Senhor nos diz também, Salmos 42, a partir do versículo 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Passagem maravilhosa. Deus não vai tirar as dificuldades. Ele vai te fortalecer em meio a elas. Eu disse no começo para você o porquê que Paulo disse, né? Por isso não desanimamos. O contexto desse trecho está bem antes, a partir do versículo 8 de 2 Coríntios 4, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Para finalizar, eu me lembro que um dia eu plantei alguns pés de ipê em casa, e um daqueles pés de ipê do cerrado, ele não estava se desenvolvendo, não estava crescendo. E eu pensei, vou cortá-lo, né? E eu fui bem embaixo dele, cortei. Alguns dias depois, o que aparece? O ipê não tinha morrido. Eu achei estranho aquilo e juntei algum lixo em cima daquele ipê e coloquei fogo. Aparentemente ele desapareceu. Dias depois, quem eu vejo? Brotando, saindo do meio das cinzas, o resiliente ipê do cerrado. E eu não poderia, né, terminar essa ministração sem falar de algo que acontece muito, principalmente aqui na nossa cidade, está acontecendo nessa semana, que é a semana que começou a florescer os ipês. E no meio de todas essas coisas ruins acontecendo no mundo, todas essas dificuldades, todo esse medo, os pés de ipês que durante todo o ano são árvores comuns, que você não vê nada de belo nelas. E chega no inverno, elas perdem todas as suas folhas, ficam secas, da noite para o dia, elas florescem. E é talvez uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E não só eu, porque as pessoas têm parado. Onde vê um pé de ipê, você vê às vezes tem pessoas fazendo fila para tirar foto, deitando no meio das flores, fazendo buquê. E a mensagem de Deus para a minha vida, quando eu olho isso, é que às vezes as coisas parecem estar perdidas, né? Às vezes você não tem folha nenhuma, mas da noite para o dia, o Espírito Santo floresce em você. Eu tenho certeza que no meio dessa dificuldade, no meio
dessa luta, no meio desse fogo, Deus está se revelando a você. E talvez agora faça sentido, né? Por que tantas dificuldades e você ainda está de pé? Por que tantas lutas e você ainda está cantando? Por que tantos problemas e você ainda está aí? Porque você tem raiz. Você está enraizado em Cristo. E eu agradeço a todos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém.